Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui, vamos fazer uma pequena introdução sobre a teoria da confiabilidade. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez vamos falar aqui um pouquinho sobre confiabilidade, uma breve introdução sobre a teoria da confiabilidade, tá? Como as funções de distribuição da taxa de falhas, né, em função do tempo, nos ajuda a entender a questão da confiabilidade, tá? E como sempre preparei aqui uma sequência de slides, tá? Para a gente discutir os tópicos aqui, tá? Então por que confiabilidade é importante, né? Nesse mundo tecnológico de hoje, quase todos nós dependemos do funcionamento contínuo de máquinas e equipamentos complexos para saúde, segurança, mobilidade e bem-estar econômico diários, né? Esperamos, né, que os nossos carros, computadores, aparelhos, a iluminação, televisores, etc., funcionem sempre que precisarmos dele, dia após dia, ano após ano, tá? Quando esses aparelhos falham, tá, os resultados podem ser até mesmo catastróficos. Então podem ocorrer lesões, perda de vidas ou de processos judiciais onerosos. E mais frequentemente, né, falhas repetidas, né, levam a aborrecimentos, né, descontentamento aí dos consumidores, né, e essas inconveniências têm como consequência uma insatisfação duradoura, né, do cliente, que pode prejudicar a posição de mercado de uma empresa, né, e tornar ela responsável aí, né, civil e criminalmente pelas consequências, né, dessas falhas e dessas inconveniências aí, tá? Então leva muito tempo, né, para uma empresa construir uma reputação de confiabilidade e de qualidade, e muito pouco tempo, né, para ser rotulada como uma empresa que não é confiável, né, após o envio de um produto defeituoso, tá? Então a avaliação contínua, né, do que se chama confiabilidade, tá, do produto, e o controle contínuo, né, dessa qualidade e de tudo que é enviado para o cliente são necessidades críticas, né, na área de negócios atual aí, tá, vamos dizer assim. Então a questão da confiabilidade é algo muito importante, tá, para ser estudado aí, e é o que nós vamos olhar aqui daqui para frente agora nos próximos vídeos aqui desse canal, tá? O que é, né, confiabilidade? Vamos falar um pouquinho agora do que é confiabilidade e sua relação com a qualidade, né? Então, no termo de uso diário, né, qualidade de um produto é vagamente entendido como seu grau inerente de excelência, né? Na indústria, né, qualidade quer dizer que o produto, né, tem uma conformidade com os requisitos do cliente no início de uso, tá? Então, você produz um produto e ele tem como característica de qualidade justamente aquilo que o cliente procura ao utilizar esse produto, né? Então, ele tem qualidade inerente. E supondo que essas especificações do produto capturem adequadamente, né, os requisitos do cliente, né, o nível de qualidade pode ser medido, né, com precisão pela fração de unidades enviadas que atendem a essas especificações, tá? Porém, né, quantas dessas unidades, né, depois de enviadas para o cliente, ainda conseguem atender essas especificações de qualidade após uma semana ou após um mês de operação ou no final de um período de garantia de um ano, por exemplo, né? E é aí que entra o termo de confiabilidade, tá? Então a qualidade, né, a medição da qualidade é um instantâneo no início da vida, né, do produto. E a confiabilidade é uma imagem em movimento aí dessa operação diária, né? Então o produto vai sendo utilizado, né, à medida que a sua vida de uso aumenta, essa probabilidade do produto atender, né, os requisitos de qualidade, ele vai caindo, né? Então, o que a gente chama de defeitos de tempo zero, né, são tipicamente defeitos de fabricação, né, que escapam ali da linha de produção e imediatamente causam um problema ali no teste final, tá? Os defeitos adicionais, né, que aparecem depois, né, do envio dos produtos fabricados ao cliente final, né, eles aparecem ao longo do tempo e são defeitos de confiabilidade, na verdade, né? Ou falhas de confiabilidade, que são os defeitos que acontecem mediante o uso desses produtos aí, tá? Então, o nível de qualidade
pode ser descrito por uma única fração defeituosa, né? Para descrever a diminuição da confiabilidade, é necessário um modelo de probabilidade que descreve a mudança de confiabilidade ao longo do tempo, tá? Então, isso é conhecido como um modelo de distribuição de vida de um produto, tá bom? Então, a confiabilidade nada mais é do que a qualidade mudando ao longo do tempo, tá? Então, essa é uma frase que define muito bem aí, né? Então, a qualidade de um produto ela é medida, né, num teste final, numa avaliação final, logo após a fabricação, tá? E a confiabilidade ela é resultado da manutenção dessa característica ao longo de um período de tempo, até que o produto perca, né, a sua funcionalidade, né, inerente e seja um produto que falhou, né, ao longo do tempo e depois de um tempo de uso. Tá? Um outro termo importante é a questão da competitividade, né? Então, essa previsão de confiabilidade, né, e o controle desempenham um papel importante na lucratividade dos produtos, tá? Ela tem muita relação com os custos de serviço, tá? Para produtos dentro do período de garantia, por exemplo, né? Ou sobre um contrato de serviço, né? São uma despesa importante, um fator de preço significativo, tá? Ela vai afetar diretamente os custos, tá? Da fabricação desses produtos, né? Por exemplo, ter um estoque adequado de peças sobressalentes para manutenção, né? Contratação e treinamento de pessoal de suporte, né? Que também depende, né, de uma boa previsão de queda de confiabilidade, né, ou da taxa de falhas em campo, tá? E por outro lado, né, a falta, né, de metas relacionadas à confiabilidade pode invocar penalidades contratuais e custar negócios futuros aí, tá? Então, as empresas que podem projetar e comercializar economicamente, tá, produtos que atendem às expectativas de confiabilidade de seus clientes têm uma forte vantagem competitiva no mercado atual, tá? Então, são inúmeros casos aí, né, noticiados pela mídia, né, pela imprensa de produtos que apresentam falhas graves, tá, em campo, tá? E, né, as consequências podem ser, né, pouco relevantes, né, mas podem ter um impacto muito grande, por exemplo, na sociedade, né? Imagina, por exemplo, a questão de um componente de um avião que falha durante o voo, né? Então, causando a queda. Isso é um impacto muito grande, gera um custo, né, e a perca de confiança dos clientes aí muito grande, tá? A questão da confiabilidade, né, ela tem relação com a capacidade de um sistema ser reparável, tá, ou não reparável, tá bom? Então, um sistema reparável é aquele que pode ser restaurado uma operação satisfatória, tá? Por qualquer ação, incluindo a substituição de peças ou alteração nas configurações ajustáveis aí de um determinado produto, tá? Então, a taxa na qual as falhas ocorrem durante o tempo de operação do sistema e depois são reparadas, né, define uma taxa de ocorrência de falha, tá? Ou taxa de reparo. Isso para sistemas reparáveis. Uma população não reparável é aquela na qual os itens individuais que falham, eles são removidos permanentemente da população, ou seja, eles não são repostos ou consertados, né? Simplesmente falhou, deixa de fazer parte da população. Então, embora o sistema possa ser reparado substituindo unidades com falha numa população semelhante ou diferente, né, os membros da população original vão diminuindo com o tempo até que todas as unidades originais tenham falhado, tá, pessoal? Então, o que nós vamos ver, né, nos próximos vídeos aí são técnicas, tá, de estimativa para sistemas não reparáveis, tá? E no futuro nós vamos começar a considerar, né, a possibilidade de retornar unidades, ou seja, sistemas reparáveis aí, tá bom? Então aqui considerando que as unidades que falham ao longo do tempo, né, são não reparáveis, ou seja, precisam ser repostas pelo fabricante, tá? Ou simplesmente adquirir uma unidade nova aí por parte do cliente, tá bom? Então quando nós estamos falando, né, de modelos de distribuição do tempo de vida, tá, desses produtos, né, para poder estimar o tempo de vida, nós precisamos fazer uso de modelos de distribuição do tempo de vida, tá? No último vídeo nós falamos bastante aí sobre a distribuição de Weibull, né,
que é uma das muitas distribuições utilizadas aí para modelar, tá, o tempo e a distribuição, né, dos momentos de tempo em que os produtos falham, tá bom? Então, os modelos teóricos, né, de população usados para descrever o tempo de vida das unidades, né, são conhecidos como modelos de distribuição do tempo de vida, tá? Então, a população é geralmente considerada como tendo todas as vidas úteis possíveis para todas as unidades que podem ser fabricadas, com base em um projeto específico e escolha de materiais e processos de fabricação. Em outras palavras, né, você aplica um modelo de distribuição do tempo de vida para uma família de produtos muito semelhantes ou com características muito semelhantes, tá? Isso significa que a população pode ser, o modelo de distribuição pode ser fortemente afetado, tá? Se você incluir ou misturar produtos de diferentes características aí no modelo, tá bom? Então ele se caracteriza, né, por uma amostra aleatória de tamanho N dessa população, tá? Que é a coleção de tempos de falha observados por um grupo selecionado aleatoriamente de N unidades. Tá bom? Então, nessa curva aqui, tá, ela demonstra, né, justamente o que quer dizer confiabilidade, tá? Então, ela pode ser definida de três maneiras, tá? A distribuição do tempo de vida ou a função densidade e probabilidade. Então, essa curva aqui, ela representa a distribuição, né, de densidade de probabilidade em função do tempo, tá? O eixo horizontal aí é o eixo do tempo, tá? E o eixo vertical, tá, é a função da taxa de falhas em função do tempo, tá? Ou seja, é a quantidade de unidades que são a probabilidade de uma unidade falhar, né, em um instante t do tempo, tá? Então ele tem três definições aí bastante interessantes, tá? F de t, né, ou F de t aqui, né, o F maiúsculo de t, é a área sobre a função de densidade de probabilidade à esquerda do tempo t, ou seja, é essa área aqui, ó, tá? Antes de um tempo t qualquer aqui, tá? Então, por exemplo, se você quer saber qual é o percentual, né, ou quantidade de produtos que vão falhar, né, até um tempo t aqui nesse eixo, você precisa encontrar a área sobre a curva, né, da função densidade de probabilidade da distribuição do tempo de vida que você escolheu, tá? Então imagina, por exemplo, né, que essa curva aqui representa uma população, tá, que segue uma distribuição de Weibull, tá, aqui. Então a área sobre essa curva aqui, ela representa aí a probabilidade, né, a densidade de probabilidade é só uma área aqui, é só uma altura, tá? Se você computar a área sobre a curva aqui, você vai encontrar a probabilidade das unidades falharem no tempo 1 aqui, ou o tempo t, ou menos aqui, tá? Uma segunda definição é que f de t significa a probabilidade que uma única unidade selecionada aleatoriamente irá falhar no instante t. Tá? Então você pode determinar a probabilidade de uma determinada unidade, né? Escolher uma unidade, né, aleatória aí numa população, qual é a probabilidade que ela falhe, né, nesse instante aqui. Então você pode utilizar essa função aqui, distribuição acumulada t, tá? Ou também, ó, né, a terceiro significado aqui é que ft é a proporção de toda uma população que falhará até o tempo t, tá? Então nota que aqui, né, representado, ó, tem aqui de zero, né, sempre começando em zero, você tem a curva e essa área aqui representa, né, o percentual de unidades que vai falhar no tempo t, tá bom? Aqui esse intervalo T1 e T2, tá, ele representa a proporção de unidades, tá, que vai falhar nesse intervalo aqui entre o tempo 1 e o tempo 2, tá? E a altura, né, dessa reta aqui vertical, né, em tempo 1 e em tempo 2 determina aqui, né, a densidade de probabilidade nesse ponto aí, tá? Para você calcular o percentual, você precisa de uma área, né, integrar uma área aqui debaixo dessa curva, da distribuição de tempo de vida que você escolheu aí para representar, né? Então, se você escolher a distribuição de Weibull, a log normal, tá? Então, existem diversas distribuições, você vai encontrar uma que se adequa, né, e se ajusta muito bem aos seus dados aí, e a partir dessa distribuição fazer as estimativas, tá? Então,
Um exemplo, né, é a distribuição de Weibull, ela é muito popular, né, no vídeo anterior, vou deixar um card aí para vocês acessarem o vídeo, tá? Mas a distribuição muito popular é a distribuição de Weibull, tá? E ela tem essa equação aqui, né? Então, a função de distribuição acumulada, né, do percentual de unidades que vão falhar até um tempo t, é igual a 1 menos e elevado a menos t sobre alfa elevado a beta, tá? Então, né, a função densidade de probabilidade em um determinado ponto t, né, que precisa ser integrado aqui entre t1 e t2, né, é essa aqui, né? Essa aqui na verdade é a função densidade de probabilidade de Weibull, tá? Que a gente já viu no vídeo anterior aí. Tá bom? Então aqui tem um exemplo, né, ó, de uma empresa que produz bombas de combustível automotivas, né, que falham de acordo com um modelo de distribuição de vida Weibull, com parâmetro de forma beta igual a 1,5 e parâmetro de escala igual a alfa igual a 8.000. Tá? Então, o parâmetro de escala, né, como a gente já viu, é o parâmetro que representa a vida característica. Né? Então, ele está falando aqui, ó, se uma bomba típica for usada 800 horas por ano, que proporção provavelmente falhará em 5 anos? Tá? Então, se eu uso 800 horas por ano, né, 800 vezes 5 anos dá 4.000 horas. Tá? Então, basta você encontrar no Minitab, né, ó, essa proporção aqui, você vai ver que são 29,78% dessas bombas vão falhar, né, no intervalo aí de 5 anos. Essa é a expectativa, né, da proporção de falhas aí. Então, tudo que eu vendi, né, tudo que eu vender, nesse momento T0 aí que a gente considera, quando se passarem 5 anos aí, né, a proporção de bombas no mercado que se espera vão falhar vai ser de aproximadamente 29,78%. Tá? Essa função de distribuição, né, de confiabilidade, né, então na verdade o f de t, né, o f de t aqui, ele representa a função de distribuição acumulada, tá? Significa qual é a proporção de unidades que vão falhar em função do tempo. Tá? Mas o que é então confiabilidade? Né? Confiabilidade ou função de sobrevivência, tá? Confiabilidade também é conhecida como função de sobrevivência, nada mais é do que 1 menos f de t. Tá? Ou seja, a confiabilidade é o inverso da taxa da proporção, né? Da função de distribuição acumulada dos tempos de falha. Tá? Então basta encontrar essas proporções aí. Tá? Então o R de T, né, do inglês reliability, tá, é a confiabilidade. A função confiabilidade nada mais é do que o complementar, né, da função de densidade de falha, aí, tá, da distribuição de falhas, né, a função de distribuição acumulada aí, das falhas em função do tempo. Tá? Então, se você plotar, né, o F de T na escala de tempo, ó, então, à medida que o tempo passa, né, em azul é o f de t, mais unidades vão falhar até que 100% das unidades vão falhar em um momento t aqui. Tá? E note que o r de t, né, que é o reliability, ou a função de confiabilidade, né, de sobrevivência, ela é justamente, né, o complementar, ou seja, quando eu tenho 0 falhas, 0% de falhas, eu tenho 100% de confiabilidade. E à medida que eu aumento a minha taxa de falhas, né, eu vou diminuindo aqui a minha proporção de confiabilidade até o momento que elas convergem e depois, né, se separam novamente até o tempo máximo aqui, tá, em que a minha confiabilidade é 0 e a minha taxa de falhas, né, ou f de t, é quase 100% aqui. Tá? Então é basicamente isso aí. Tá? Eu vou mostrar agora aqui no Minitab, tá, como encontrar esses valores. Tá? Primeiramente, tá, vou mostrar aqui esse exemplo aqui, né, de uma empresa que produz as bombas de combustíveis, né, ó, parâmetro de forma 1,5 e escala 8.000. Tá? Então vamos lá, que vem aqui no menu gráfico, tá? Gráfico de distribuição de probabilidade, tá bom? Visualizar probabilidade. E você escolhe aqui a distribuição Weibull, os parâmetros de forma, né? Nós vimos agora há pouco que é 1,5 e escala 8.000, tá?
E aqui, ó, na área sombreada, né, quero visualizar a proporção, né, a probabilidade, né, na lateral esquerda das unidades falharem. Escolho aqui o valor de X na lateral esquerda e qual o valor, né? Ou são 800 vezes 5, né? Vai dar 4.000 horas de uso, tá? Clico em OK. Olha aí, ó. Então essa aqui, né, é a curva de distribuição, tá? É o modelo de distribuição já conhecido pelo fabricante das bombas, né? Então com 4.000 horas, né? Ou seja, depois de 5 anos utilizando 800 horas por ano, a probabilidade, né, a taxa, o FDT, né, a função sobrevivência aí vai ser de 0,29, né, ou seja, 29,78%, tá? 29, quase 30% aí das unidades é esperado que vão falhar depois desse tempo aí, tá? Então, você pode encontrar aqui também para outros valores, né? Uma vez que você sabe o parâmetro de forma e escala, tá? Vou mostrar agora para vocês como construir aqui, tá? A curva de F de T, tá? E a curva de R de T, né? Que é a função taxa de falhas e a função de confiabilidade, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer, tá, é criar aqui uma coluna, tá, com os percentuais relativos aí, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui, ó, calc. Tá, vamos gerar aqui uma quantidade de dados padronizados, né? Um conjunto simples de números, tá? Vou armazenar aqui em C1, tá? Que vai do primeiro valor, né, 1%, né, ou seja, 0,01, até o último valor aqui em 1. E vou colocar aqui, ó, em passos de 3 em 3%, tá? Você pode escolher quanto você quer aí, tá? Pode colocar 5 aqui. Eu vou deixar em passos de 1 em 1% mesmo, tá? Para o gráfico ficar bem redondinho aí. Então o que o Minitab fez aqui, ó, ele criou 1, 2, 3, 4. E aí se você rolar aqui, ele vai até 1, tá? Até 100%, tá? Então ele vai encontrar para mim aqui. Então eu vou chamar isso aqui, tá, de F de T, tá? E aqui eu quero encontrar, tá, as horas equivalentes aqui, os tempos equivalentes a esse percentual para uma distribuição com essa forma e essa escala, tá? Então eu vou chamar aqui de tempo, vou chamar de tempo e vou deixar uma coluna aqui já pronta com o R de T, tá? Então o que eu preciso fazer aqui agora, na verdade R de T é 1 menos F de T, então já dá para fazer aqui, ó, calcular, né? Vou colocar aqui R de T, né? Quero que ele armazene aqui em R de T, armazenar o resultado. E qual é a expressão que eu quero colocar nessas células aqui, ó? Então é 1 menos F de T, tá? Então já vou colocar, ó, já colocou, nota que é o complementar, né? Se eu tenho 1%, o complementar é 99. À medida que eu vou aumentando esse, vou diminuindo esse, tá? E quero encontrar os tempos, né, de referência aqui para essa função F de T aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Vem aqui em dados, tá? Vem aqui, na verdade, calc, tá, pessoal? Desculpe, vem aqui no menu calc, distribuição de probabilidade, e como eu sei que é uma distribuição Weibull, vou escolher aqui, ó, Weibull, tá? Vou escolher aqui a probabilidade acumulada inversa, ou seja, eu vou falar os percentuais, tá? E ele vai me falar que hora, né, que representa, né, qual é o tempo T que representa 1% das unidades que falharam aí, tá? Então preencha aqui, escolha a opção probabilidade acumulada inversa, tá? Escolha aqui parâmetro de forma 1,5, tá? Que são os dados de exemplo aí, tá? O parâmetro de escala 8.000, tá? E como input, né, ou coluna de entrada, você pode escolher qualquer um dos dois aqui, mas vamos colocar aqui o F de T, tá? Tá crescente e quero que ele armazene aqui na variável tempo, tá? E aí olha aí o que o Minitab vai fazer, ó. Então nota que qual é o tempo, né, em que representa 1% das unidades que estão em campo e que falham? 372,6, imaginando que sejam horas, né, de uso, então são 372 horas, 1% vai falhar
né, até 372 horas, tá? Então, em 593,4 horas, 2%, e assim sucessivamente. Tá? E aí, né, isso vai aumentando em função do percentual, tá? Nota que para 1 aqui ele nem calcula, né, porque não está definido, tá? Matematicamente não está definido. E agora o que você pode fazer é criar aqui um gráfico, tá, de dispersão dessas variáveis em função do tempo, tá? Então você escolhe aqui com linha de conexão, tá? Para ele criar um suavizador aí entre os pontos. E você monta dessa forma aqui, ó, tá? Então você põe f de t em função do tempo e o r de t em função do tempo, tá? Então é a taxa de falhas em função do tempo e a função de confiabilidade em função do tempo, tá? Aqui em múltiplos gráficos você escolhe sobrepostos no mesmo gráfico, dá um OK e um OK novamente, e ele vai plotar as duas funções de confiabilidade e de taxa de falhas aí, tá? Então nota que à medida que a taxa de falhas aumenta, a minha taxa de confiabilidade, né, ou a minha função de sobrevivência vai cair, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se você curtiu, deixa aí o seu joinha, seus comentários, tá? Dúvidas, correções, sugestões são sempre muito bem-vindas, tá bom? Considere se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e parceiros de trabalho aí. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!